Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal no programa de Consciência no Movimento. O intuito desse vídeo é você buscar práticas tanto corporais quanto mentais para que você aumente a sua eficiência na sua área de treinamento, que seja crossfit, calistenia, ginástica, qualquer área. Meu nome é Rafael Andrade, eu sou um apaixonado pelo estudo do corpo e da mente. Hoje no vídeo, no episódio, a gente vai tratar sobre a mobilidade, a importância dela e o que ela é, como trabalhar, em que momentos trabalhar. Então fica comigo no vídeo que você vai ter todas essas informações. Primeiro, para saber de mobilidade, nós temos que fazer uma diferenciação. Mobilidade e flexibilidade. Os dois eles estão muito próximos, mas ainda há uma diferenciação. Primeiro, conceituando o que é mobilidade. A mobilidade ela tem a ver com a capacidade de ser móvel. Móvel em pequena e grande amplitude, livre de restrições. Tem a ver com a flexibilidade da musculatura que está próxima a alguma articulação. Vamos usar como exemplo o ombro. Quando eu vou subir o meu ombro, ele está movendo livre, sem problema nenhum. Ele tem a ver com a flexibilidade o quê? Da minha musculatura deltoide e de várias outras musculaturas, a capacidade de alongar e contrair de maneira eficiente, e ele não prejudica o meu movimento. A mobilidade também está ligada, como ela é um termo mais abrangente, à questão da propriocepção, a sua consciência do corpo no espaço e também a coordenação neuromuscular. É você realmente ativar as fibras necessárias do seu corpo para executar um movimento. Então você tem que treinar, por vezes, por alguns desvios ao longo da sua vida, de treinamento ou de lesão, fica restrito esse movimento, então a sua mobilidade ela pode ficar reduzida. Ainda sobre flexibilidade, a flexibilidade você pode trabalhar de maneira passiva. Quando alguém te auxilia que o arco de amplitude do movimento aumente, mas dessa forma não quer dizer que você está fazendo ele de maneira ativa. Eu posso pedir a alguém para puxar o meu braço e alongar, mas a mobilidade vai estar enquanto eu consigo chegar nessa amplitude de maneira consciente e ativa, sem perder o posicionamento do teu corpo, apenas levando atenção na área que você quer trabalhar a sua mobilidade. Mas foi ali que essa criança falando tá me p***ando. Falou assim. Eu comecei o trabalho de mobilidade e flexibilidade lá atrás. No circo eu tinha o trabalho de ser portor. Se alguém já teve contato com alguém do circo, é aquela pessoa que é a base. Então era eu que recebia as porradas em cima e tal, então sempre tive que fortalecer muito. E não dava tanta atenção para mobilidade ou flexibilidade. E aí eu percebi que eu sentia o meu corpo realmente duro, travado. E quando eu ia fazer alguns movimentos, me impedia um pouco. Um exemplo é a subida na força, a subida na parada de mão. Quando você tem uma boa mobilidade, você não precisa avançar tanto o seu ombro à frente para depois recuar ele e entrar na parada de mão. Quando você tem uma boa mobilidade, uma boa flexibilidade, por exemplo, dos posteriores da sua perna, você já entra quase que na posição da parada de mão só ao flexionar o tronco. Então fica muito mais otimizado o movimento para você poder subir e ter uma boa parada de mão. Então eu comecei a perceber esses desvios e eu comecei a dar um trabalho, ainda não com a ênfase que eu deveria trabalhar, mas comecei o trabalho ali no circo. Isso me ajudou muito porque me tirou dores, eu tinha dores na lombar, porque eu sempre travava e eu não soltava essa musculatura, ela sempre estava retesada. Impedia não só a flexibilidade do meu músculo de alongar, contrair e voltar, mas também a mobilidade ficava reduzida porque meu músculo estava travado. Aumentou ainda o meu trabalho de flexibilidade e mobilidade quando eu entrei na yoga. Aumentou o meu trabalho de consciência do movimento. No circo começou o trabalho, mas na yoga, depois de um bom tempo, que eu fui perceber isso. Nas posturas, por mais força que eu tivesse, eu estava lutando para ficar numa postura que, na verdade, na yoga a gente chama asana, postura firme e confortável. Eu estava firme, mas não estava nada confortável. Eu precisava trabalhar essa parte de mobilidade, no meu corpo ser livre, não ter restrição para se movimentar. Ali foi onde eu aumentei ainda, dei mais ênfase no trabalho de flexibilidade e mobilidade e me ajudou muito. E com esse trabalho, minhas dores sumiram, vou te falar assim, 90%. Só se eu realmente ficar aéreo, não ficar consciente do que eu estou fazendo, isso pode me causar dor novamente. Mas esses dois momentos foram assim divisores de água que eu levo até hoje para continuar firme nesse trabalho de mobilidade e de flexibilidade. Vamos lá agora aprofundar na questão da importância da mobilidade. Primeiro de todos, e o que salva vidas, realmente, a mobilidade ela vai prevenir de lesão. Como? Como assim ela vai me prevenir de lesão?
Pensa no seguinte, vamos botar o agachamento. Para ele ser bem executado, ele precisa de mobilidade em determinadas áreas. Vamos reduzir a 3. Tornozelo, que talvez o pessoal não dê tanta atenção, mas é fundamental. Posterior de coxa, ou seja, você tem que ter os seus isquiotibiais, o posterior aqui da sua coxa, também solto, para você poder executar o agachamento, e também a sua mobilidade de quadril em dia. Ele vai prevenir lesões, por quê? Quando você tem um bom padrão de agachamento, aí sim você pode começar a colocar carga, e aí isso não vai te gerar nenhuma lesão, você vai progredir eficientemente, lindo e belo. O que acontece é quando a gente começa a colocar a carroça na frente do cavalo. Como assim? Você quer agachar, você quer botar peso, não sei porquê, talvez seja dar uma massageada no ego. Aí você começa com um peso leve. Um pequeno desvio de movimento, no começo, não vai te prejudicar tanto. Só que você vai querer evoluir, então você vai querer colocar mais carga, mais carga. Então agora aquele pequeno errinho de amplitude vai influenciar. E aí é um momento que você vai buscar trabalhar a mobilidade. Ou seja, você deveria ter trabalhado a mobilidade antes. Você tem um padrão de movimento ok? Show, agora eu consigo colocar carga. E não o contrário, colocar carga, tô sentindo dor, tá ruim. Pô, eu acho que eu tenho que trabalhar minha mobilidade. Para prevenir lesão, trabalhe sua mobilidade antes. Vê se seu padrão de movimento está livre, sem restrição, lembra? Se você está agachando sem restrição nenhuma. Se tiver restrição, corrija esse detalhe e aí segue em frente. Porque, pela minha experiência, pelo que eu vejo, quando a pessoa chega um ponto à frente, o ego é tão forte que ela não consegue dar 2 passos atrás para poder dar 20 para frente. Ela vai querer começar a fazer as gambiarras. Não, aí eu boto aqui uma anilhazinha no meu calcanhar para subir, eu boto isso aqui, mas não vai ter como fugir. Você tem que trabalhar a sua mobilidade, a sua amplitude de movimento livre de restrição. E aí sim, você vai evitar qualquer tipo de lesão no seu corpo. Esse é o primeiro ponto, a importância de mobilidade. Evita lesão e prolonga a sua vida no seu treino. O segundo ponto, eu fiz assim o primeiro, o segundo ponto. Na verdade, ele vai trabalhar, corrigir o seu padrão de movimento. Não só dentro do treino, como fora também. Eu não falei no início do vídeo como a mobilidade vai te ajudar, tanto no treino como fora. Você vai lá, aprende, sei como agachar certinho, sei como fazer um stiff, um deadlift. Aí você vira, vai pegar qualquer coisa no chão, entorta a tua coluna. Ele vai corrigir também os seus padrões de movimento, tanto fora quanto dentro do treinamento. Eu tenho certeza. Vai te dar na sua postura, você vai ser uma outra pessoa. Talvez você tenha que corrigir uns padrões de movimento que você já sustenta ele por alguns meses até anos. Então você tem que reeducar o seu corpo. Se você der a atenção necessária, o seu treino, a sua vida vai melhorar assim num grau absurdo. Tá? Esse é o segundo ponto, ele corrige os seus padrões de movimento, tanto dentro do treino como fora do treino. Terceiro ponto, óbvio, ele vai aumentar a sua performance. Como? Vamos analisar de maneira muito simples. Na verdade, tudo é muito simples, a gente tende a dificultar as coisas. Se você consegue coordenar melhor a sua musculatura, você tem um padrão de movimento melhor, você está usando de maneira mais eficiente sua musculatura, é óbvio que sua performance vai aumentar. Você já não vai ter mais lesão. Aquela dorzinha, aquele pinçadinha já não vai mais existir. A mobilidade ela está ligada diretamente ao aumento de performance. Não é só treino de força, isometria, ficar duro, você também tem que ser livre para mover, lembra? Sem restrição. Então se você tem restrição de movimento, vai ser difícil você chegar a um patamar mais alto, porque os pequenos detalhes eles vão fazer grande diferença. Quer ver como o detalhe faz diferença? Claro que é um nível top atleta, mas pensa na natação, o pessoal raspa até o pelo do corpo para ganhar milésimo de segundo. Claro, você não vai precisar se depilar para poder ganhar tipo 1 segundo, não é isso, mas esse detalhe vai fazer diferença. Eu dei um detalhe máximo, mas só um pouco de mobilidade no seu tornozelo vai te ajudar a agachar. Um pouco de mobilidade no seu ombro vai te dar uma parada de mão mais alinhada, menos gasto de energia. E agora, quarto ponto é meio óbvio, mas ele também está associado a um outro. Ele vai aumentar o seu arco de movimento de forma ativa. Eu vou dar um exemplo de bailarina. Você pode pegar o pé e puxar até lá a cabeça.
Só que quando você solta, a perna cai. Ela tá com a flexibilidade em dia, ou seja, o músculo estica uma beleza, só que ela ainda não tá com coordenação neuromuscular para manter de forma ativa essa amplitude do movimento. Então você vai ganhar amplitude de movimento de maneira ativa, não só passiva ou esperando o acaso que isso aconteça. O quarto ponto ainda tem um quinto aqui de bônus, que seria a sua consciência e seu foco. No começo, você vai penar um pouquinho, porque você vai começar a perceber desvios que você não tinha e que você tem. Toda hora que você for fazer o movimento, você vai estar mergulhado nele, nada mais vai importar. Sabe quando você percebe isso bem, que você está dentro do movimento? Quando você está lá no meio, sei lá, de uma avenida, você está no meio de uma aula, está tocando uma música, você faz um movimento e você não sabe nem o que tocou, se alguém te chamou. Você estava ali 100% comprometido com o que você estava fazendo. O movimento ele começa só de você pensar nele, você realiza, quando você termina, aí sim você entra numa análise sua de como foi o movimento. Mas é isso, esse quinto ponto é que você aumenta a sua consciência corporal, não só corporal, né? Consciência corporal, consciência mental, né? Tudo. Você fica mais consciente do movimento. E também você melhora o seu foco, porque você vai ter que estar 100% ali. Não adianta você fazer um movimento e olhar para o lado, pensar em alguma coisa. Você tem que só prestar atenção no seu corpo. Então ele vai te ajudar muito nessa área. Aí você me pergunta, o que acontece se eu não treinar a mobilidade? Você pode se lesionar com mais facilidade, você não vai ter consciência do movimento. Todos os outros pontos que eu acabei de falar, exatamente você vai ter a parte negativa. Isso já ilustra o quão importante é você treinar a mobilidade. Uma pergunta também muito comum. Beleza, Rafael, ótimo. Quantas vezes eu tenho que treinar na semana a mobilidade? Eu vou te devolver com uma outra pergunta que já vai te dar meio que a resposta. Quantas vezes você treina na semana? 3, 4, 5? Mobilidade é uma parte fundamental do treino. Se você treina 4, 5, 6 vezes, você vai ter que treinar alguma parte de mobilidade 4, 5 ou 6 vezes. Como você vai treinar isso? Aí é uma outra parte, mas o treino de mobilidade ele está literalmente agregado a treino de força, a treino de explosão, tudo. Então você tem que trabalhar essa parte de mobilidade ou flexibilidade em alguma sessão do teu dia de treino. Beleza? Então você já sabe que você tem que treinar isso sempre. Tá, mas aí, como que eu faço esse treino de mobilidade? Eu faço antes do treino? Durante o treino? Depois do treino? Eu faço um treino específico? Por exemplo, começo do treino. Começo de treino é algo que você está acordando o seu corpo. Você vai mostrar o que você vai fazer para ele. Então o treino de mobilidade seria com movimentos que envolvam mais o corpo todo e mais amplitude. É um treino mais de corpo geral. É para você acordar, lubrificar a articulação, começar a aquecer a musculatura. Então essa parte de mobilidade no começo do treino não é para você ganhar amplitude de movimento, não é para você forçar, é simplesmente você soltar o seu corpo, tirar todas as restrições dele. Quando você faz ele no começo do treino, é mais para isso, para você liberar as tensões que tem no seu corpo. No final do treino ele é muito bom para você puxar mais a parte, para mim, a parte mais de flexibilidade. Então a musculatura está quente, ela termina alongando mais, ganhando mais extensão. Então é um momento bom para você trabalhar no final do treino. Quer ver um exemplo disso? Essas tribos fazem lanças. Uma vez eu vi um programa que fazia lança de madeira. Ele pegava uns cabos, uma de madeira muito torta e deixava lisinha, alinhada. Como ele fazia isso? Ele aquecia no fogo e ele ia moldando a madeira. Se você pegar ela seca, tipo, normal, sem aquecer, e tentar envergar, ela vai quebrar. Mas se você aquecer e gentilmente envergando, ela assume essa forma. Claro, nosso corpo não é 100% igual à madeira, mas o princípio é o mesmo. Não adianta você frio tentar botar o seu braço o mais longe possível que você vai se machucar, vai ter lesão. Então você começa a aquecer, tá? Deixar mais elástico o seu músculo e com o tempo, ou seja, alongando todo dia, isso, todo dia você alonga. Todo dia você deveria alongar. Isso é clássico. Alguma parte, que seja 10 minutos, você deve alongar. Se você fizer isso todo dia um pouco, depois sua musculatura ela vai começar, a sua posição vai começar a moldar nessa nova posição que você chegou. Quer ver como a gente molda ela sem perceber? Se você é uma pessoa que trabalha muito tempo sentado, trabalha muito tempo no computador, você tende a relaxar, então sua musculatura vai ficando cada vez mais curvada. E engraçado que depois de um tempo, anos de trabalho, ela não volta normalmente. Você vai ter que fazer todo um trabalho porque você já moldou ela dessa posição. Então você tem que fazer um trabalho todo o contrário para poder abrir novamente. Por isso que você tem que trabalhar
todo dia essa sua parte de mobilidade, para o seu corpo não ficar enrijecido e duro. A respeito do treino, tanto no começo quanto no final. No meio, na verdade, é o treinamento. Você pode ter alguma parte para soltar, mas pensa mais no começo do treino, no final do treino, e também é muito importante que você tenha um dia de descanso. Nesse dia de descanso, você pode separar ele para fazer uma mobilidade. Então você também pode ter um dia de descanso ativo, mas também você pode ter um dia específico de trabalho de mobilidade, onde você apenas vai aquecer a musculatura e seu objetivo é ganhar arco de movimento e consciência de movimento. Tem essas três possibilidades. Você trabalhar no começo do treino, no final do treino e um dia específico. Você pode fazer isso todo dia na semana, mas não deixe de trabalhar ela. É de suma importância que você trabalhe. É tão importante quando o treino de força, quando o treino cardiovascular, cardiorrespiratório. Treine a sua mobilidade, ou no começo, ou no final, ou um dia específico, ou os três juntos. Você vai fazer no começo, vai fazer no final, e você separa um dia específico para isso. Uma das coisas que me incomoda um pouco, tempo de sustentação num trabalho de flexibilidade. Você precisa ter uma permanência sólida. Um mínimo, do mínimo, 1 minuto. 1 minuto na posição, o mínimo. O ideal, 2 minutos numa posição. Aí 2 minutos, cara, você fica no computador, sentado, com seu ombro torto, durante horas. Aí tu quer chegar pra mim, alongar o ombro durante 30 segundos e resolver sua vida, sair bem. Não vai rolar mesmo, porque a quantidade de força que você gera pra cá e pra cá é diferente. Você vai ter que trabalhar todo dia e 2 minutos. Aí, mas é chato. Aposto que fazer força também não é super legal. Mas o seu visual depois do seu pump, você curte. O problema é que você não tem um pump no alongamento, mas você vai curtir quando você andar sem dor. Esse ponto tem que ser masterizado. Fique. Lembra que a tua cabeça, ela vai desistir 1000 vezes antes do seu corpo desistir. Sustenta. Quando você não dá mais, respira e fala assim, não, acho que eu consigo mais 30 segundos. E você vai se impressionar com a capacidade que você tem de suportar, não é dor. É zona de desconforto. É um outro ponto também a ser levantado. 2 minutos na posição, numa zona desconfortável. Para você passar o seu limite, você tem que trabalhar, no mínimo, no limiar do treinamento, um pouco acima, para você expandir os seus horizontes. Trabalhe esses 2 minutos e todo dia. E paciência. Começou a ficar ruim? Trabalha a sua respiração. Você já trabalha seu foco e também acalma um pouco o seu corpo. Pegou a perninha? 1, 2, 3, tá bom? Aí tá bom, tô super alongado. Não é assim que rola. Você vai ter que sustentar, vai sentir incômodo, mas é assim que funciona. E você não vai ver isso, às vezes, em 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Isso é a longo prazo, por isso você vai fazendo todo dia. Confia no processo. Outra coisa que também me incomoda, a pessoa vai, treina, faz tudo certinho, tudo consciente. Por algum outro motivo, que seja número de repetições ou fazer para tempo, ela sacrifica o que eu chamo da forma em detrimento de alguma outra coisa. Normalmente é repetição. Uma coisa clássica que você vê é a questão de qualidade versus quantidade. Normalmente no começo de treino de todo mundo, isso termina sendo inversamente proporcional. Para ele aumentar a quantidade, vamos supor, eu peço 10 repetições de supino reto. Quando ele começa a falhar devido a uma musculatura dele que não está tão trabalhada, ele começa a fazer a repetição parcial, só para poder fechar 10 repetições. Eu, Rafael Andrade, prefiro que você faça em toda a amplitude do movimento. Se eu pedir 10, você fez 8, falhou na 9ª, para. Não tem por que você fazer mais 2 erradas. Vamos supor que você faz meia repetição em cada. Tu fez 9 e ainda nem fechou tudo e fez errado. É melhor que você desça toda a amplitude do movimento e suba do que você fique lá fazendo curtinho. A não ser que o seu objetivo seja pegar apenas aquela amplitude no movimento. É sempre importante você analisar o objetivo de cada um. Um exemplo clássico é a rosca 21, aquela que você faz até a metade, da metade para cima e depois toda a amplitude. Tem um porquê de você fazer até meio e de meio para cima. Esse é um caso à parte, mas no geral, sempre use toda a amplitude de movimento, não sacrifique a ela em relação à quantidade de repetição, a parte por tempo. Tipo, tá faltando 2 segundos, vou fazer esse aqui tortinho. Não faz tortinho, porque você repetiu o tortinho 1, 2, 300 vezes vai te dar problema lá na frente. Sempre trabalha qualidade e forma. Qualidade e forma. Então, galera, essa foi uma passagem do quão importante é trabalhar a mobilidade. Abordei alguns pontos,
Espero que tenha realmente dado uma refrescada, uma clareada na sua cabeça sobre. Se você tem alguma dúvida ainda, alguma sugestão, você pode deixar aqui nos comentários, porque assim eu sei o que vocês realmente estão buscando. Se você gostou do vídeo, então não esquece de curtir e também se inscrever no canal, porque a gente vai tentar soltar vídeo agora, 2 vídeos por semana. Se inscreve, ativa aí o sininho para quando tiver vídeo novo você receber e não deixa de dar aquele like. Beleza? Então até a próxima. É isso aí. Lembra de consciência pelo movimento. Se mova com consciência.